Olá a todos, mais um vídeo deste nosso novo canal, o 4Fs. Desta vez, e depois do meu último vídeo em que vos falei um bocadinho do mercado de transferências e daquilo que foi o impacto da saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, vou falar-vos um bocadinho sobre o funcionamento da própria Fantasy Premier League, regras, pontuações, algumas dicas, falar-vos também um bocadinho daquela que é já, pelo menos até ao dia de hoje, a equipa que tenho planeada e, portanto, tentar dar-vos aqui um bocadinho o pontapé de saída, principalmente para quem ainda nunca jogou e quem está a pensar jogar este jogo mundialmente famoso e onde temos milhões e milhões de participantes. Basicamente, a Fantasy Premier League é um jogo onde cada jogador tem disponível um budget de 100 mil. Esses 100 mil terão que ser distribuídos na escolha de 15 jogadores. E esses 15 jogadores têm valores dispares. Ou seja, consoante o seu rendimento na época anterior, no caso de jogadores que já estavam em clubes da Premier League, ou então jogadores que são contratados e esse valor é baseado pelo valor da transferência e também pela performance que conseguiram obter nas ligas onde estavam a jogar. Basicamente, é um jogo que depois se baseia muito em estatísticas, essencialmente, e o Jorge Escada já o tinha referido, golos e assistências. As assistências valem sempre, seja qualquer jogador, guarda-redes, defesa, médio ou avançado, a efetuá-las 3 pontos. Um golo valerá 6 pontos num guarda-redes ou num defesa, 5 num médio e 4 num avançado. Um penalti convertido vale exatamente os mesmos pontos, sendo que se for, lá está, um defesa ou um guarda-redes seriam 6, um médio 5, um avançado 4. Depois há também penalizações, cartões amarelos, cartões vermelhos, retiram pontos, penaltis falhados, a mesma coisa. Depois, se um médio não sofrer golos, terá também mais um ponto, por a equipa não sofrer, sendo que a base de tudo isto é a pontuação por minutos jogados, e isso vai depois encarrilar numa importância que eu vou referir mais à frente, que é a de tentarmos escolher para a nossa equipa jogadores que sejam titulares. Ou seja, num mínimo de 60 minutos, o jogador recebe 2 pontos por ter atuado um mínimo de 60 minutos. No caso de atuar menos do que esses 60 minutos, receberá apenas um ponto. Mesmo que jogue apenas um minuto, receberá um ponto. No caso dos defesas, jogar 60 minutos e a equipa não sofrer significa que tem mais 4 pontos. Defesas e guarda-redes. Os guarda-redes recebem também pontos pelo número de defesas. A cada 3 defesas recebem um ponto. E a única, digamos assim, base que é estatística, mas que depois se baseia em índices de performance, são os pontos de bónus. Ou seja, fora tudo isto, que é baseado em questões factuais e estatísticas, a componente dos bónus é também factual e estatística, mas já analisa um pouco mais aspectos qualitativos, sendo que esses aspectos qualitativos são baseados em número de cortes, número de passes, número de remates enquadrados, número de remates, se for para fora, já penalizam esse mesmo índice. Portanto, é um aglomerado, digamos assim, de análise daquilo que é a performance do jogador e os três, em teoria, os 3 jogadores com melhor performance a esse nível depois recebem os pontos de bónus, com o que tiver melhor pontuação 3 pontos, o segundo 2 e o terceiro 1. Em alguns casos existem jogadores que atingem o mesmo volume de pontuação de bónus porque o seu índice de performance foi igual e, portanto, muitas vezes acontece haver 2 jogadores com 3 pontos de bónus porque, de facto, o seu índice de pontuação foi igual. Depois, cada jornada temos uma substituição disponível e é, de facto, uma situação super importante porque
existem lesões, existem suspensões, existem jogadores em quem nós apostamos e simplesmente não estão a render, e outros em que não apostamos e queremos trazer para a nossa equipa, e portanto estas substituições são completamente cruciais. Uma substituição grátis todas as jornadas, mais do que uma substituição por jornada implicará a perda de 4 pontos e 4 pontos a cada substituição extra. No máximo vamos conseguir acumular 2 substituições, ou seja, se arrancarmos a primeira jornada e depois para a segunda jornada não fizermos nenhuma substituição, na terceira jornada teremos 2 substituições. Se para a quarta jornada não fizermos também nenhuma substituição, vamos continuar a ter 2, portanto não vamos conseguir acumular nunca mais do que 2. É algo que eu aconselho fortemente, se conseguirem, se a vossa equipa permitir, se não surgir nenhum imprevisto, se não tiverem um jogador que claramente não esteja a render ou que simplesmente não esteja a jogar, uma má aposta nessa lógica, porque de facto a escolha dos 15 elementos, um dos fatores cruciais para essa escolha tem que ser a titularidade, porque obviamente não podemos esperar que um jogador que joga 30, 20, 10 minutos, que é um suplente que muitas vezes é utilizado, vá nos dar um retorno pontual através de golos e assistências, que um jogador que é titular e que mesmo que seja substituído, mas que jogue 60, 70, 80 minutos, certamente tem um potencial de retorno muito maior. Portanto, podem haver de facto estes jogadores que ou por alguma razão não estão a jogar, porque simplesmente apostamos mal, ou porque entretanto se lesionaram, etc. E portanto conseguir acumular uma substituição e assim ter todas as semanas 2 é de facto muito importante. Dá uma grande margem quando às vezes precisamos de mexer num jogador na defesa e num jogador no meio campo, ou num jogador do meio campo e num jogador do ataque, principalmente pela questão dos valores, porque é muito complicado deixar valor por utilizar no banco. Como vão perceber quando começarem a construir a sua equipa, a vossa equipa, é muito fácil escolher 12, 13 jogadores, já não ter budget, e portanto ainda vamos ter que escolher mais 2, e portanto depois é quando vamos começar a retirar aqueles jogadores mais caros que já incluímos e optar por jogadores que são bons pelo valor mais baixo. E portanto ter estas 2 substituições vai nos dar uma capacidade de mexer na equipa muito melhor. Depois, ao longo de toda a época, ainda um bocadinho na linha da questão das substituições, vamos ter 2 wildcards. Wildcard é digamos assim, um joker que utilizamos que nos permite fazer todas as substituições que nós quisermos na jornada em que ativamos esse wildcard. Vamos imaginar que, e não é que eu o aconselho, mas vamos imaginar que na primeira jornada a jornada corre-nos pessimamente, falhamos redondamente nos jogadores que escolhemos, os jogadores não são titulares, e nós temos logo um wildcard disponível que podemos ativar para a segunda. Portanto, na semana em que ativarmos esse wildcard, poderemos fazer as soluções que quisermos, não só 15, ou seja, que são os jogadores que podemos fazer hoje 15, amanhã outras 15. Portanto, o wildcard permite mexer na equipa completamente à vontade. Vamos ter 2, portanto o primeiro wildcard estará ativo e poderá ser utilizado até dia 31 de dezembro e o segundo portanto, de 1 de janeiro até ao final da temporada. Obviamente, se calhar agora pensando a longo prazo, podemos dizer, bem, quem me dera não precisar de utilizar, vai sempre ser útil, vai sempre fazer falta. É muito normal o primeiro wildcard sair muito cedo, sendo que muitas vezes era utilizado na lógica de fecho de mercado. Portanto, o mercado fechava e era muito normal ser aí que muitos jogadores da Fantasy utilizavam o seu wildcard, porque a época, o campeonato começava antes do fecho do mercado e depois haviam muitos jogadores que iam chegando, alguns com grande valor,
Alguns dos jogadores que nós tínhamos podiam perder os seus lugares e, portanto, era preciso fazer ali algumas mexidas na equipa. Atualmente isso já não vai acontecer, a não ser que sejam vendidos jogadores, porque não vão haver novas adições depois do campeonato começar, porque o mercado vai fechar a dia 9, a 9 de agosto, e a Premier League vai começar a dia 10. Para além do wildcard, temos também mais 3, digamos assim, jokers. Uma delas é o Bench Boost. O Bench Boost tem a particularidade de nos permitir utilizar os 15 jogadores, porque, e não o referi, mas nós escolhemos um plantel de 15 jogadores, mas todas as semanas ou devemos escolher os 11 que vão ser titulares. Desta forma, os 4 que ficam de fora são apenas utilizados se os que temos como titulares não jogarem. E não jogarem, literalmente, minuto nenhum. Portanto, se um jogador que temos como titular jogar 1 minuto, o que temos como suplente já não vai entrar. É muito importante a escolha da ordem que colocamos no banco, porque, obviamente, acontecem imprevistos e pode sempre acontecer um jogador nosso que temos como titular não jogar, e é importante nós definirmos bem, pelo grau de dificuldade do jogo, pela própria qualidade do jogador, qual é o jogador que nós queremos que entre primeiro, sendo que naturalmente o guarda-redes só substitui o guarda-redes. Pronto. E será sempre necessário ter 3 defesas a jogar, ou seja, se por alguma razão só tivermos 2 defesas que joguem, vamos ter sempre um defesa que nos vai dar 0 porque não jogou, porque é de facto obrigatório ter 3 defesas. Não temos obrigatoriedade de táticas, podemos jogar em 3-5-2, podemos jogar em 3-4-3, podemos jogar em 5-3-2, em 5-4-1, não podemos jogar com apenas 2 defesas. Mas isso depois, mesmo ao mexerem na equipa, vão perceber que a própria plataforma não vos vai permitir. Referir também que quando utilizarmos estes jokers, não vamos poder utilizar 2 ao mesmo tempo, ou seja, 2 na mesma jornada. Portanto, o wildcard, por exemplo, e o bench boost não os vamos poder utilizar. Eu diria que depois esse é um assunto que nós vamos falar mais à frente durante a época, até porque, idealmente, estes jokers, o bench boost que eu já falei e os que vou falar agora de seguida, o free hit e o triplo capitão, são jokers para utilizar preferencialmente mais à frente no campeonato e não agora nesta fase inicial. O wildcard, ok, temos um até 31 de dezembro, portanto esse convém obviamente utilizar. O outro também convém tentar utilizar o mais tarde possível. E porquê? A Premier League, por norma, nas últimas jornadas, ali a partir da jornada 30 e até às vezes um bocadinho antes, com o excesso de jogos de Taça da Liga, Taça de Inglaterra, normalmente algumas jornadas ficam mais pequenas em termos de número de jogos, portanto algumas equipas não jogam nessas jornadas e depois esses jogos são reagendados e, portanto, existem jornadas que em vez de terem 10 jogos, têm menos, há algumas 5, 4, ou seja, muito poucas equipas a jogar, e outras jornadas têm vários jogos, portanto, em vez de 10 jogos, têm 15, 16 jogos. E, obviamente, é importante nessas jornadas termos jogadores que joguem 2 jogos, porque 2 jogos significa 2 jogos em que o jogador vai pontuar, se jogar os 2 jogos, obviamente a titular e estiver disponível. São 2 jogos em que o jogador pode pontuar. Jogadores que jogam 2 jogos são naturais capitães óbvios de equipa, e depois lá está. Há aqui todo um interesse em utilizar nessas jornadas estes jokers, mas eu diria para não se preocuparem tanto ainda com isso. E idealmente, se calhar até não olhem muito para esses jokers, guardem-nos para o fim, mais para o fim da liga. Falando ainda então nos outros 2 jokers, o free hit é um joker que permite mudar a equipa toda para uma jornada específica. Ou seja,
Mais uma vez, dando o exemplo, primeira jornada corria-me horrivelmente e eu na segunda utilizava o free hit, mudava a equipa toda. Mas o problema não ficaria propriamente resolvido, porque na terceira jornada a minha equipa iria ser totalmente igual à equipa que eu tinha na primeira jornada. Portanto, mais uma vez, este free hit é ideal para utilizar, por exemplo, numa jornada em que só há 4, 5, 6 jogos, ou seja, há um número de equipas muito curto a jogar e nós aí conseguimos selecionar os jogadores que queremos das equipas que sabemos que vão jogar. O outro joker é o triplo capitão e, como o próprio nome indica, e eu ainda não vos referi, mas de facto todas as jornadas, para além de escolherem o 11, vocês também vão ter que escolher o capitão e o subcapitão e é, de facto, uma escolha crucial ao longo de todo o jogo. Porque, e vão-se a perceber depois, enquanto estiverem a jogar, acertar no capitão, ou seja, escolher um jogador que consegue produzir algo, golos ou assistências, é completamente crucial, principalmente comparando com alguém que falhe o capitão e que seja um capitão que dá um ponto, que dá 2 pontos, ou que até dá pontos negativos, ou porque é expulso, ou porque leva cartões amarelos, ou porque falha uma grande penalidade. Portanto, acertar o capitão é completamente crucial. E escolher bem também o vice-capitão, pois se o capitão não jogar, precisamos, claro, de um backup, de um jogador que jogue de certeza e que também tenha um jogo mais acessível ou que esteja em boa forma e a ter um bom rendimento. O triplo capitão. O capitão o que faz é dobrar a pontuação que o jogador fizer. O triplo capitão, obviamente, como o nome indica, triplica. Mais uma vez, é ideal para jornadas em que os jogadores tenham 2 jornadas, aliás, tenham 2 jogos e que, portanto, tenham um potencial de pontos muito mais elevado. Muito rapidamente, e porque o vídeo já está também a ficar um bocadinho longo e já vos passei aqui muita informação, referir muito rapidamente qual é a minha equipa e algumas ideias para que as equipas possam montar as vossas equipas da melhor maneira possível. Como já vos referi, muita atenção com os jogadores que escolhem em termos de titularidade. É crucial escolher jogadores titulares. Depois, muita atenção também a possíveis lesões. Às vezes não é muito fácil termos acesso a toda a informação que vem de Inglaterra, mas cada vez mais este é um mundo digital e de informação momentânea e instantânea e existem redes sociais, existem N sites que podemos pesquisar e utilizar para ter acesso rápido a esse tipo de informações e de facto as lesões é um problema que muitas vezes nos surpreende e algum jogador importante ou mesmo um jogador que metemos a capitão não joga por lesão e depois obviamente ficamos, digamos assim, agarrados a um jogador se calhar caro mas que não joga porque se encontra lesionado. Já vos falei também da acumulação das substituições, é uma coisa que eu aconselho vivamente se o conseguirem, porque será certamente útil no futuro. Em termos de equipa, neste momento a minha equipa tem o Rui Patrício e o Ederson como guarda-redes. O Rui Patrício, que já foi também referido pelo Jorge Escada ontem. De facto é um guarda-redes que tem algum potencial de defesas e eventualmente também o Wolves algum potencial para algumas clean sheets, ou seja, jogos sem sofrer golos, que são os tais jogos que vão dar aos defesas 2 pontos, mas mais 4, ou defesas e guarda-redes, 2 pontos mais 4 pontos por não sofrerem golos, e também aos médios 1 ponto se também jogarem mais de 60 minutos. E o Ederson, que foi o meu guarda-redes na época passada, foi uma época que me correu muito bem ao nível da Fantasy Premier League, fiquei no top 4000 mundial, correu muito, muito bem, e o Ederson foi de facto um guarda-redes fantástico. Não foi o melhor guarda-redes em termos de pontuação, o melhor guarda-redes da Premier League. O melhor guarda-redes foi o De Gea, seguido do Fabianski, que é um outro guarda-redes muito interessante dentro do valor do Rui Patrício, que é 4.5. O Ederson custa 5.5. O único handicap que eu aqui referiria em relação ao Fabianski
é o calendário do seu início de época, e portanto acredito que talvez seja melhor fugir um bocadinho, pelo menos para já, ao guarda-redes do West Ham, e mesmo a defesas do West Ham, e o Patrício parece aqui uma boa opção. O Ederson é uma forma de termos um defesa barra guarda-redes do Manchester City, uma equipa que, se mantiver minimamente o rendimento do ano passado, é uma equipa com algum potencial para não sofrer golos, e o Ederson de facto fez uma época fantástica. Não é um jogador para fazer muitas defesas, até porque muitas vezes nos jogos em que o Manchester City não sofre, também não existem muitos remates à baliza, mas também já demonstrou a sua capacidade na defesa de grandes penalidades, o que também é excelente. Cada defesa de grande penalidade vale 6 pontos e é um boost fantástico, não é? Se um guarda-redes conseguir parar uma grande penalidade. Na defesa tenho Jagielka do Everton de Marco Silva 4.5, mas estou ainda um bocadinho na dúvida porque lá está, tenho que ter a garantia minimamente que será o titular. Tenho Matip, que custa 5.0 do Liverpool, mas que se encontra lesionado. E, portanto, estou em cima da situação na lógica de o trocar ou pelo Lovren ou pelo Alexander-Arnold, mas que são dois jogadores nos quais tenho algum receio e todos nós temos que estar muito atentos também a isso, que foi a questão do Mundial, que levou a que muitos jogadores cheguem tarde à pré-época. E, portanto, é muito provável que o próprio Lovren não jogue na primeira jornada. O próprio Alexander-Arnold também poderá não jogar e, portanto, poderei ser obrigado aqui a procurar uma outra solução a 5.0, que é o valor do Matip, para a minha equipa. Depois Bailey, central do Manchester United de Mourinho, 5.5, que me parece a opção mais viável, mesmo a longo prazo, ainda que Mourinho já tenha anunciado que supostamente vai começar a Premier League na primeira jornada, na sexta-feira, dia 10, contra o Leicester City, com Shaw, Smalling, Bailey e Darmian, devido à lesão recente de Valência. Parece-me que Bailey, também numa visão estratégica de longo prazo, poderá ser a melhor opção. Depois, Cédric Soares, do Southampton, o internacional português, 4.5. Não estou à espera de uma época fantástica, mas há a possibilidade de o Southampton jogar com 3 centrais. Portanto, Cédric com muita propensão ofensiva. E pronto, esperar que, apesar do treinador ser Mark Hughes, e eu não ser propriamente um fã de Mark Hughes, esperar que o Southampton este ano tenha uma época condizente com os jogadores que o seu plantel possui, e consiga uma época tranquila e pronto, alguns jogos obviamente sem sofrer golos, que é também aqui o que eu espero dos meus defesas essencialmente. Depois, uma aposta arriscada, mas que poderá ser, digamos assim, compensatória, que é um jogador de 4.0, o Wan-Bissaka do Crystal Palace, e que tem aparecido como titular nos jogos de pré-temporada. É a minha aposta pelo preço, e porque de facto dá-nos jeito se conseguirmos encontrar um jogador destes que jogue, que seja titular, numa equipa que talvez também não sofra muitos golos e que demonstrou claras melhoras desde que Roy Hodgson assumiu o comando técnico, tendo conseguido manter os Eagles na Premier League. E o Wan-Bissaka foi jogando, de facto, é um miúdo muito, muito novo, mas que mostrou capacidade, e Roy Hodgson parece disposto a continuar a apostar nele, e a 4.0 parece um must-have nas nossas equipas para libertar budget para outras posições. Aqui, guarda-redes e defesas, o que é que eu não vos disse ainda vos posso dizer. Muito basicamente, existe, digamos assim, quase uma corrente que defende que os guarda-redes devem consumir pouco budget do nosso plafond de 100 mil. Ora bem, concordo dentro do possível, e por isso fujo aqui também um bocadinho a De Gea, que custa 6.0, tentando colmatar isso com Bailey, pois também acredito que o Manchester United, tal como o City, sejam duas equipas que não sofram muitos golos, e eu essencialmente tento, nos guarda-redes e nos defesas, ter clean sheets, portanto ter jogos sem sofrer golos, 6 pontos, eventualmente alguns bónus, se surgir uma assistência, se surgir um golo, o ideal, mas não vou tanto à procura de golos, porque de facto
defesas essencialmente que marquem golos são defesas muito caros e eu sinto sempre a necessidade de guardar esse budget para meio campo e ataque. Por exemplo, Jorge Escada, posso aqui confidenciar, é um fã de Patrick Van Aanholt, que custa 5.5 do Crystal Palace e é de facto um jogador com uma propensão ofensiva e com uma capacidade de criar perigo e de marcar golos e fazer assistências enorme, mas eu, neste momento, aparentemente vou apostar no jogador, no lateral do outro lado oposto, do lado direito, o Wan-Bissaka, porque consigo, só nesta diferença entre Van Aanholt e o Wan-Bissaka, poupar 1.5 para investir mais à frente. Depois existem outras defesas que obviamente são super escolhidos na Fantasy, como é o caso de Alonso, sendo que este ano estará muito pendente da forma como o Maurício Sarri irá colocar a sua equipa. Há dúvida se manterá os 3 centrais ou não, e se isso não acontecer, talvez Alonso deixe de ser um defesa assim tão apetecível. Mas, portanto, em relação aos guarda-redes, muitas vezes os jogadores acabam por apostar em 2 guarda-redes de 4.5. É raro haver um guarda-redes de 4.0 a jogar, e será improvável se isso acontecer. Neste caso, de 4.5 é recorrente existir, e com algum potencial, lá está. E os jogadores apostam no quê? Ter 2 guarda-redes que consigam ir rodando, portanto, muitas vezes que joguem em casa e o outro jogará fora, depois na jornada a seguir o que jogou fora joga em casa e o outro é que o que jogou em casa joga fora, ir rodando desta forma, jogos em casa, jogos fora, e tentando ir buscar, acima de tudo, defesas. Clean sheets vão ser provavelmente mais raras, mas muitas vezes essas clean sheets podem ser essa ausência de clean sheets poderá ser colmatada com o número de defesas, e foi exatamente isso que aconteceu com Lucas Fabianski. Fabianski o ano passado custava 4.5 e foi o segundo guarda-redes mais pontuado e sem dúvida o guarda-redes mais valioso, tendo em conta o número de pontos que obteve e o seu preço de entrada nas equipas. Avançando para os médios, inevitável falar de Mo Salah. Aliás, Salah nesta altura é a grande questão da Fantasy Premier League. Salah custa 13.0, um valor que me parece proibitivo, e eu confesso que ao início não tinha Mo Salah na minha equipa, estava tentado a não o ter, mas tenho que admitir que há um medo cénico de que Salah mantenha o rendimento da temporada passada, e acredito que não ter Salah, se o mesmo mantiver esse rendimento, poderá ser um erro crasso e que nos poderá levar a ter muitos problemas. Para terem uma ideia, Salah o ano passado bateu o recorde de pontos na Fantasy Premier League. Nunca um jogador tinha feito mais de 300 pontos. E para terem ideia, na temporada anterior, Alexis Sanchez tinha feito uma época notável em termos de Fantasy Premier League, em termos de gols e de assistências, mas Salah superou esse registro. Eu, curiosamente, tive Mo Salah desde a primeira jornada, e posso-vos dizer que demorei muito tempo até confiar a braçadeira de capitão a Salah, mas de facto foi um descanso a partir de certa altura, porque Salah teve um rendimento muito estanque ao longo da temporada, e não conseguindo precisar a dada altura da época, fiz essa análise e acredito que eventualmente só em cerca de 8 jogos ou até menos é que Salah não contribuiu pelo menos com um golo ou uma assistência, o que é fabuloso. Mas portanto, tenho de facto Salah na minha equipa, custa 13.0, e acho que os prós e os contras de ter Salah neste momento obrigam a arriscar ter. Obviamente vai-nos retirar valor para investir noutras posições, mas o calendário do Liverpool inicial é muito forte, e convém dizer que Salah, apesar de ser aquele jogador que normalmente na nossa mente é um extremo direito de 4-3-3, e o Liverpool jogará em teoria em 4-3-3, muitas vezes Salah
é quase o homem mais avançado do Liverpool, principalmente depois de ter começado, não é, a demonstrar esta veia goleadora. E Firmino recua muito, Salah muitas vezes ocupa a posição de Firmino e muitas vezes o Liverpool se transforma quase numa equipa de 4-4-2 com Salah muito, muito na frente. E portanto acho que é um risco tremendo não colocar Salah. Depois tenho também Leroy Sané, 9.5. É um preço elevado também para um médio, mas Sané teve um rendimento fantástico a temporada passada. Aliás, todos os médios do City tiveram um rendimento fantástico. Sterling foi o que teve, de facto, o rendimento maior, mas também ficou com um valor algo elevado. 11. Kevin De Bruyne, um jogador fantástico. Era a minha aposta na temporada passada para o melhor jogador da Premier League. Fiquei perto, mas acabou por perder esse prémio para Mo Salah. E também é um bocadinho mais caro do que Sané, custa 10, se não estou em erro. E portanto, Sané, apesar de ser um bocadinho mais caro do que David Silva, acredito que com o peso da idade de David Silva, a aposta em Sané seja uma aposta mais certa, ainda que também aqui tenhamos que ter em atenção esses fatores, porque a contratação de Mahrez poderá permitir uma maior rotação de jogadores do ataque no apoio aos homens mais avançados do City, Agüero e Gabriel Jesus. Depois, uma outra aposta a nível de meio campo com um valor um pouco avultado, Alexis Sanchez, que custa 10.5. Esta aposta em Alexis tem por base, diria, 2-3 coisas fundamentais, que é Alexis é de facto um jogador fantástico. Depois, finalmente teve férias, não participou numa grande competição de clubes durante este verão e, portanto, acredito que venha com uma pujança física superior ao habitual e, de facto, é um jogador que tem algum potencial, inclusivamente, para jogar na frente de ataque do Manchester United nas primeiras jornadas. Lukaku e Rashford estiveram até ao final do Mundial, não é? jogando as meias finais, sendo derrotados e depois jogando o terceiro e quarto lugar. Portanto, Alexis poderá assumir também essa posição mais ofensiva no United. Agora, claro, todos sabemos que o United não é a equipa mais ofensiva do mundo, tem de facto alguma dificuldade na criação de jogo ofensivo, mas Alexis parece aqui uma boa aposta e portanto vou eventualmente mantê-la e arriscar. Depois, dois médios relativamente baratos, porque como já perceberam, grande parte do meu budget já foi aqui nestas apostas e portanto tenho Højbjerg do Southampton 4.5, em quem estou a confiar que jogue, e eventualmente mais certo ainda que Højbjerg seria Oriol Romeu, só que Oriol Romeu é um jogador, é um médio defensivo, muitos cartões amarelos e portanto estou a tentar fugir um bocadinho a isso, sendo que também neste médio, digamos assim, que é o meu quinto médio, eu já vos vou falar daquele que será supostamente o quarto, mas o meu quinto médio, o objetivo por norma meu é que jogue a titular, que seja titular e que jogue sempre e que me dê 2 pontos, e depois se um dia de facto precisar de o pôr a jogar ou se estiver a ter um bom rendimento, aí sim possa dar aqui algum rendimento superior, mas é acima de tudo um backup para o caso de algumas situações em que os meus titulares, os meus 11 titulares não estejam a jogar. O meu outro médio é uma aposta, para já, uma aposta de 5.0, que é Carney, do Fulham, um jogador que eventualmente baterá bolas paradas, penaltis, e que teve também um bom rendimento no Championship. Eu penso que o valor de Sessegnon de 6.5 se tornou quase proibitivo para uma aposta nesta fase e portanto vou querer perceber primeiro com o Sessegnon e por exemplo com o Diogo Jota o que é que sucede, como é que aparecem nesta Premier League, o que é que rendem, para pensar eventualmente ou não em apostar neles, porque 6.5 me parece um valor um bocadinho desajustado nesta fase. Depois no ataque, Kun Agüero, que ainda não voltou de férias, se não estou em erro, mas que acredito possa levar a dianteira sobre Jesus, que também acredito possa chegar um bocadinho mais tarde. Estou ligeiramente preocupado aqui com a titularidade de Agüero, mas estou confiante que vai começar a titular. Como sabem, sou um fã
já me deu muitas alegrias na Fantasy Premier League, é por isso que lhe atribuí esse mesmo nome ao meu gato. E é um jogador fantástico que, quando está bem e quando tem um jogo em que está de facto inspirado, consegue ser demolidor, marcando 2, 3, 4 golos. E é de facto um jogador a considerar sempre nestas Fantasies Premier League. Depois, duas pequenas apostas em termos de outros avançados da equipa. Charlie Austin, que custa 6.0, e Cenk Tosun, que custa 7.0. Alguma esperança para ver o que é que o Everton de Marco Silva poderá conseguir fazer ofensivamente. E Austin, que me parece um jogador muito interessante, apesar de a sua melhor época a nível de Premier League e de Fantasy já ir um pouco longe, quando apareceu no QPR, mas é um jogador que, se for bem servido, e se de facto, como vos disse anteriormente, se o Southampton conseguir evoluir em termos de qualidade de jogo e em termos de resultados, pode ser aqui um jogador importante. De resto, o que é que vos posso adiantar? Procurem de facto guarda-redes baratos. Portanto, 4,5, 5,0 eventualmente, se não quiserem investir tanto dinheiro como eu, que atualmente estou a investir 10 em guarda-redes, 4,5 mais de Patrício, mais 5,5 de Ederson. Olhem para Pickford, por exemplo, 5.0. Patrício parece-me uma grande opção a 4,5. O próprio Fabianski, não nesta fase por causa do calendário, mas mais para a frente. A 5.0, eventualmente, eu diria-vos também Nick Pope lesionou-se ontem no jogo do Burnley para a eliminatória, para o play-off da Liga Europa, e portanto Tom Heaton poderá voltar a assumir a baliza do Burnley. A lesão de Pope parece ser relativamente grave e portanto Tom Heaton poderá ser uma opção e custa também 5.0. Depois, defesas baratos, obviamente o destaque eu diria que vai aqui claramente para o Wan-Bissaka, o próprio Cédric, Jagielka, se confirmar a titularidade. Depois, um destes defesas do Liverpool poderá ser uma boa aposta, porque obviamente a aquisição de Alisson, que custa 5.5, parece que vai trazer de facto uma outra consistência e uma outra capacidade à defesa do Liverpool. É preciso aqui perceber qual destes de facto vai ser titular, se Matip, se Lovren, sendo que Matip está lesionado atualmente e Lovren ainda não chegou do Mundial. Na direita, Alexander-Arnold parece levar a dianteira para a titularidade, mas também ainda não voltou do Mundial. E Nathaniel Klein, que esteve praticamente a época passada toda lesionado, agora já vai estar em condições e, portanto, poderá haver ali alguma competência e alguma concorrência, aliás, e, portanto, há que ter isso em linha de conta. Depois, obviamente, se quiserem apostar um bocadinho mais na defesa, há alguns defesas caros. Eu não sugeria tal coisa, mas já temos Otamendi com 6.5. Eu acho arriscado esses valores. Por exemplo, o Alonso, ano passado, se não estou em erro, custava 7.0 e é de facto um jogador que tem uma capacidade ofensiva brutal, mas sempre que um jogador com esse preço, sendo defesa, não faz um golo, não faz uma assistência e sofre golos, custa-me imenso e, portanto, fujo um bocadinho. Tento sempre que a minha defesa seja o mais barata possível, mas tento sempre ter, digamos assim, o defesa mais barato que joga a titular nas equipas que eu acho que vão sofrer poucos golos. É um bocadinho esta a lógica. Como devem ter percebido, fugi aqui um bocadinho ao Tottenham para já. Harry Kane não costuma marcar em agosto, que é uma coisa um bocadinho engraçada. Também ainda não voltou do Mundial. E o Tottenham tem muitos jogadores que não voltaram no Mundial e que ficaram no Mundial até muito tarde. E eu acredito que possa afetar este início do Tottenham em termos de qualidade de jogo e em termos de rendimento. E portanto estou a fugir um bocadinho a isso. Sendo que quase todos os defesas do Tottenham, neste caso, custam 6.0. Mas será talvez uma posição e uma equipa para a qual poderemos olhar mais à frente. Depois, médios baratos. Eu diria encontrarem um quinto médio que seja só um recurso para estar no banco e que só joga em caso de extrema necessidade, de 4.5. Eu diria que era o ideal. Procurem esse médio. Vai-vos ser muito útil. Eu dei-vos o exemplo de Højbjerg, que eu acredito que seja titular, mas poderá não ser certo. Também há Lemina, e não sei se vão jogar os três, ou seja, Lemina, Højbjerg e Oriol Romeu. Oriol Romeu parece certo,
mas também me parece curto, porque eventualmente depois muitas vezes leva cartões amarelos e é um jogador que ofensivamente também não vai acrescentar muito. Se não estou em erro, marcou um golo durante a temporada passada. De resto, referir, por exemplo, tenho aqui nos meus apontamentos, e de facto o Jorge Escada referiu ontem o Rubén Neves, que foi um jogador que no meu primeiro esboço de equipa também o tive, mas, e é verdade que o Jorge Escada referiu ontem que há 15% de jogadores que têm o Rubén Neves, mas eu acredito que por 5.0 talvez possamos, pelo menos para já, ir a outro nome. Obviamente, ok, tem 15% de jogadores a escolhê-lo, mas há uma razão óbvia para isso. Primeiro é o preço, que de facto é barato, não são 4,5, mas são 5,0, mas depois também o rendimento, como o Jorge Escada falou, que ele teve no Championship, com golos, assistências, e portanto, obviamente, as pessoas estão de olho nesse rendimento, mas não estaria tão confiante como o Jorge Escada que seja um jogador a considerar, pelo menos para já. E pronto, e aproveitar para deixar aqui esse alerta em relação ao Salah. É um jogador muito caro, é o jogador mais caro do jogo, seguido apenas por Kane, que custa 12,5, mas eu acho que é um must-have. Aliás, o Álvaro Duarte, que vão poder ver o primeiro vídeo dele durante o próximo fim de semana, portanto, entre amanhã e domingo, adiou muito a escolha de Mo Salah na temporada passada, e eu diria que até hoje se arrepende dessa decisão, porque de facto o seu rendimento foi constante e em crescendo ao longo da época, e foi difícil para ele competir, porque não tinha Mo Salah, e depois naturalmente este é outro fator que vai afetar o jogo, que é o preço dos jogadores vai mexer para cima e para baixo conforme o seu rendimento e conforme a sua inclusão nas equipas. Portanto, conforme mais transferências existirem para colocar os jogadores nas suas equipas, os jogadores vão subir o seu preço, e quantos mais treinadores, utilizadores retirarem o jogador da sua equipa, o preço desse jogador poderá descer, e portanto o preço de Salah disparou, e depois ia sendo cada vez mais difícil também colocá-lo. Basicamente era isto. O vídeo já vai longo, mas tentei muito rapidamente dar-vos aqui uma visão do que é a Fantasy Premier League, do que já é a minha equipa e de alguns jogadores para os quais possam olhar. Deixo-vos claramente essa nota, como referi há pouco tempo neste vídeo, que vai estar disponível durante o fim de semana o vídeo do Álvaro Duarte, em que ele vai analisar a equipa do West Ham, um bocadinho historicamente o que representa o West Ham, a Inglaterra, o clube que é, os seus jogadores, também um bocadinho do que Manuel Pellegrini, enquanto treinador, poderá trazer à equipa, e também a análise aos reforços, porque de facto o West Ham reforçou-se muito e aparentemente bem, mas como eu também já disse, tem ali um calendário inicial complicado, e o Álvaro vai-vos dar uma visão muito clara sobre o que podem esperar do West Ham para esta época desportiva. Desejar um bom fim de semana a todos e aproveitar a deixa do Jorge Escada. Portanto, vejam desporto, mas também façam desporto. As duas coisas podem perfeitamente andar de braço dado. Obrigado.